sempre unidos para a vida transformar, sempre amigos, cativando mais alguém, sempre juntos nessa geração do bem, sempre jovens, construindo nosso lar, sempre unidos para a vida transformar. Muito bem, a gente está de volta aqui do intervalo. Nós teremos já a exposição de Eulália Bueno. Por favor, Marco. E acho que tem um vídeo depois, né? Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos passar um vídeo agora de uma instituição, de uma organização, a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu acredito que muitos aqui já conhecem, e para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer o trabalho. É um trabalho maravilhoso que está acontecendo há 10 anos aqui no Brasil. Um movimento brasileiro que está executando muita coisa aqui e lá fora. Há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto através de uma palestra que o Haroldo deu aqui mesmo em São Carlos, e antes da apresentação do Haroldo foi falado sobre isso. Então hoje eu estou aqui porque quando eu conheci esse projeto, eu fiquei encantado e eu descobri que eu poderia colaborar com o projeto, colaborando simplesmente com R$50 por mês. E eu fiquei sabendo que esses R$50 por mês eram levados para a África para combater a fome de muitas crianças. E quando eu apadrinhei, eu tinha o sonho de um dia ir conhecer o trabalho que eu estava apadrinhando, e eu estou aqui para contar um pouco só dessa experiência antes desse vídeo que vai ser passado. A Fraternidade atua em alguns países da África, mas a experiência que eu presenciei foi em Madagascar, em março desse ano e em setembro desse ano. Pode passar, Alex. Então, pode passar o slide. Uma turma se reúne e vai em um mutirão fazer algo em nome da fraternidade. Pode passar. Lá a gente encontra uma situação que é difícil até de entender e de explicar. Pode passar mais uma vez, Alex. Madagascar, que é um desses locais onde a fraternidade atua, é um dos lugares mais pobres do mundo. 75% da população está abaixo da linha da pobreza, comparando com o Brasil, que é aproximadamente 25%. Então, para cada 4 malgaches, que são os moradores de Madagascar, 3 estão em condições de pobreza extrema. Pode passar. Pode passar mais. Pode passar. Então, você encontra situações de famílias que moram em casinhas como aquela que está... Passa mais uma vez, Alex. Essa seta aqui mostra a casa de uma família. A gente, aqui no Brasil, compara isso com casa de cachorro, casa de boneca. Isso é subhumano. Pode passar mais uma vez, Alex? O grande problema lá, principalmente nesse local, é a falta de água. Essa água que vocês estão vendo ali, e agora aqui, esse é o mesmo lago, é a água que eles bebem. É a água que eles usam para fazer comida. E as crianças desse tamanho, muitas vezes, são as que fazem o trabalho de ir com os carros de boi, em tanques, e buscar essa água para poder levar para a família, para poder sobreexistir. Mas o maior problema que acontece por conta da pobreza e da falta de água é a fome. Então, situações como essa a gente vê lá com muita frequência. Então eu venho aqui, na verdade, principalmente falar que o que eu conheci do trabalho da fraternidade é real. Eu apadrinhei por confiar nas pessoas que me disseram, só que eu fui comprovar. E eu vi situações como essa, dessa menina de 9 anos que tinha 10 quilos de idade, 10 quilos com 9 anos de idade,
Ela foi encontrada em fevereiro desse ano lá. E pode passar mais uma, Alex? Essa é a mesma menina, 40 dias depois, por conta da ação da fraternidade. Então eu vi essa menina lá, já naquelas condições melhoradas, só que eu encontrei essa menina chegando quando a caravana estava lá. Essa menina já não conseguia nem mais engolir, ela tinha que receber o alimento através de sonda, de algum alimento líquido empurrado para ela. Esse é o estado dela quando foi encontrada. E quando eu voltei da caravana, eu entrei no site, no Facebook do Gabriel, que é o fisioterapeuta que está lá. Essa é a Janaína, a médica que está lá já há algum tempo, e o Gabriel também um fisioterapeuta que fica lá direto, ele não vai com as caravanas e volta. Ele já voltou, mas ele passou um tempo. Então a gente vê situações de crianças que estavam em situação de risco, e muitas acabam realmente morrendo por isso, e com o apadrinhamento isso muda completamente. A gente vê que a ação das caravanas é muito importante, é um mutirão, mas muito mais do que isso, o apadrinhamento é o que torna esse projeto constantemente socorrendo a esses que estão lá. Então é uma forma que nós temos aqui no Brasil, mesmo à distância, de fornecer comida, principalmente, e cuidados médicos para essas crianças. Pode passar mais uma, Alex? Pode passar? Esse é o local onde são servidas as refeições lá no sul da ilha de Madagascar. Ao todo, em todos os projetos, que inclui Moçambique, Senegal, Malawi, Madagascar e outros no Brasil, aqui inclusive com os venezuelanos, o Nordeste brasileiro, são 428 mil refeições por dia, que são servidas através do apadrinhamento. Então, isso é uma apresentação breve, mas nós vamos passar um vídeo institucional que mostra um pouquinho mais o que está acontecendo hoje no mundo aí com a ação da fraternidade. Então, o resumo é que nós não devemos nos contentar em querer um mundo melhor, porque querer um mundo melhor todos nós queremos, mas nós devemos procurar fazer um mundo melhor. Está ao alcance de todos nós, fazer um pouquinho, apadrinhando ou divulgando a causa, ou indo até lá para quem tem disposição e vontade, porque isso realmente vale a pena. Mas esses todos são os projetos que hoje a fraternidade apadrinha, e isso está em desenvolvimento, isso está crescendo a cada dia. Então vamos passar o vídeo aí. Em nome da fraternidade eu queria apresentar, e nós temos aqui o stand da fraternidade, tem o pessoal de São Carlos, tem o pessoal de Campinas, que está aqui, para vender. Todo o material que é vendido aqui é revertido justamente para essas crianças nos projetos aí no mundo afora. Tá bom? Muito obrigado. Salas de aula e o planejamento de uma série de ações para criar um novo modelo de vida para os refugiados de guerra. Líderes ubuntus já trabalham como multiplicadores dos valores da antiga filosofia Eu Sou, porque nós somos. Ação Madagascar. Várias frentes de trabalho para cuidar de crianças com desnutrição severa. Alimentação especial, montagem do centro nutricional, internação de crianças em estado grave e a dedicação amorosa, salvando vidas. Em meio ao enorme desafio humanitário, agentes de saúde visitam famílias na região e encaminham os casos mais graves para tratamento na FSF. No esforço de vencer a fome, panelões de comida alimentam diariamente mais de 3.000 crianças e mães em 4 polos na região. Famílias têm acesso à água limpa, tomam banho, lavam roupas e escovam os dentes. Crianças que antes não conheciam escova de dentes
fazem a higiene bucal sob a orientação de monitores capacitados. E a instalação de 2 consultórios odontológicos abre sorrisos. A construção da cidade da fraternidade. 100 casas mobiliadas recebem famílias que viviam em casinhas miseráveis. A vida em comunidade com incentivo à cultura da paz, o aprendizado de novos ofícios, como a produção de sabão e de lenha ecológica, gera renda. E o verde da agrofloresta anima a comunidade que vê nos primeiros frutos o futuro da produção. Ao lado do Campo da Paz, a construção de um centro de distribuição, ateliê e clínica médica, uma obra de significativo avanço para o atendimento à saúde. Em Nosifale, no norte da ilha de Madagascar, novas séries e novas vagas na escola Danilo Farias. No Haiti, a fraternidade ajuda a construir uma escola, alimenta 200 estudantes e planeja em breve expandir a capacidade para 400. A fraternidade no Brasil. O apoio a instituições sérias fortalece causas por um mundo melhor. Juntos, vamos construir a Vila da Esperança, com casas e água potável para famílias do sertão nordestino. Juntos, estamos cuidando de crianças que sentem na pele a dor de uma doença rara e incurável. Juntos, acolhemos o coração de mães de crianças com microcefalia, oferecendo a seus filhos o tratamento adequado para se desenvolverem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o apoio ao trabalho de recuperação de dependentes químicos na Clínica da Alma, tratamento baseado na laborterapia, fé e afeto. Crianças e jovens da periferia aprendem a tocar um instrumento em diferentes polos na cidade. Vivenciam a música como fonte de sensibilização e disciplina, evoluem nos estudos e passam a integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. Brasil, um coração que acolhe. Na fronteira com a Venezuela, em Boa Vista, o movimento de fraternidade acolhe imigrantes que tentam sobreviver à maior crise humanitária da América Latina. Moradia provisória, alimentação e apoio às famílias. A FSF convida o Brasil a acolher e mais de 200 pessoas recomeçam a vida em diferentes cidades brasileiras. Milhares de corações, um só sentimento. A doação dos padrinhos dá vida à obra coletiva. Em caravanas, ao longo de todo o ano, visitam os projetos, servem, criam laços de amizade. Gratificados pela experiência e sensibilizados pela realidade, tornam-se multiplicadores da causa. O trabalho humanitário inspira ações que semeiam fraternidade. O Garrafas ao Mar convida escolas brasileiras a educar o coração e ajudar a construir salas de aula nas aldeias de Moçambique. Voluntários de várias cidades criam capas e doam cadernos para a África. Eles chegam como gotas de amor do outro lado do oceano. Mãos solidárias confeccionam vestidinhos para as crianças e artigos em prol dos projetos humanitários. No Brasil e no exterior, voluntários organizam eventos, promoções, divulgam a mensagem e a fraternidade conecta corações. Uma vez por ano, a realização do Encontro Fraternidade Sem Fronteiras fortalece a causa e os laços afetivos. O trabalho humanitário ganha incentivo e reconhecimento. O sonho de um mundo melhor cria asas e os resultados da corrente fraterna são transformadores. 45 polos de trabalho. 428 mil refeições por mês, 700 jovens na escola, uma padaria instalada, 162 idosos amparados, 144 casinhas construídas, 12 poços artesianos, 460 trabalhadores diretos, 400 caravaneiros por ano, 15 mil acolhidos. Agir agora, no instante presente. Oferecer o melhor de si por um mundo melhor e sentir a alegria de construir a nova era do próprio coração. Fraternidade sem fronteiras. Um sentimento, um ato de amor.
projetos humanitários. No Brasil e no exterior, voluntários organizam eventos, promoções, divulgam a mensagem e a fraternidade conecta corações. Uma vez por ano, a realização do Encontro Fraternidade Sem Fronteiras fortalece a causa e os laços afetivos. O trabalho humanitário ganha incentivo e reconhecimento. O sonho de um mundo melhor cria asas e os resultados da corrente fraterna são transformadores. 45 polos de trabalho, 428 mil refeições por mês, 700 jovens na escola, uma padaria instalada, 162 idosos amparados, 144 casinhas construídas, 12 poços artesianos, 460 trabalhadores diretos, 400 caravaneiros por ano, 15 mil acolhidos. Agir agora, no instante presente. Oferecer o melhor de si por um mundo melhor e sentir a alegria de construir a nova era do próprio coração. Fraternidade Sem Fronteiras. Um sentimento, um ato de amor. É de tocar o coração mesmo, né? E para continuar nesse embalo de tocar o coração, apresentação musical com nossos amigos, então, o Zé Henrique Martiniano e o Sérgio Sanches. Por favor. Obrigado. Nós estamos ao vivo, daqui a pouquinho nós teremos a nossa irmã Eulália Bueno fazendo a explanação da noite para nós. Tarde e noite, aqui em São Carlos. Emissora do Bem, ao vivo. Obrigado a vocês espalhados pelo Brasil e pelo mundo que nos acompanham aí no YouTube, no Facebook e também na Web Rádio Fraternidade, ouvindo a gente aí pelo aplicativo, pelo site. Uma alegria a gente estar junto. Vamos lá para a apresentação artística, que antecede a fala da nossa irmã Eulália Bueno. Lembrando que a exposição da Eulália daqui a pouquinho vai tratar do tema a educação dos sentimentos para a convivência. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas também. O pessoal prepara ali o violão para poder fazer a sua apresentação. Vamos lá. Acho que agora sim, vamos lá. Pessoal, o Arthur pediu para a gente fazer mais uma musiquinha aqui. Eu vou aproveitar e passar aqui a lápide do Kardec em 5 idiomas ali para vocês verem, tá? Mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. Progredir
to be reborn again and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer, ainda e progressar sempre, Essa música Lápide que vocês ouviram está no YouTube também, pode, quem quiser procurar lá. A Lápide é uma animação do Lucas Tanuri, esses desenhos ele fez à mão, ilustrando a letra, né? A gente vai fazer agora, e essa música está nesse CD que a gente está lançando, Mensagem dos Poetas Mortos. Nós vamos fazer uma música agora do Sérgio Sanches, em homenagem ao Eurípides Barçanufo, educador de Sacramento. Vamos lá. Flor, seu trabalho floresceu no coração dos homens, com encanto se envolveu, alma forte e poderosa, delicada e cuidadosa, tanta dor seu caminho percorreu, no entanto ele venceu, com ternura e amor, muito à frente de seu tempo, destemido educador, imortal, ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar seu desejo, um mundo melhor.
sacramento seu lugar, liberdade para ensinar, mundo novo encontrar. Era assim a sua vida, só nobreza e muito amor. Imortal, ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar. Eu desejo um mundo melhor. Seu desejo um mundo melhor. Bom, encerrando, vamos fazer mais uma música do CD que estamos lançando. Deus, de Antero de Quental, um poeta português, psicografado pelo Chico Xavier. Criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, as céus, a luz aquece, banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito. Criaria suprema paz, interminável piedade que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das monedas, no coração dos homens e das feras,
do coração do mar e da montanha. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos estar lançando esse CD também no Seara, é uma confraternização espírita de Araraquara, primeira versão, daqui a 15 dias. Estão todos convidados para comparecerem. Um abraço. Então, obrigada, Zé Henrique, Sérgio, muito obrigada. Vou, então, lembrá-los que podem elaborar suas perguntas para a nossa próxima oradora, tanto aqui por escrito, o pessoal da recepção, a equipe Conesc vai estar nas laterais, recolhendo as perguntas, porque depois a Eulália vai responder essas perguntas para a gente, e pela internet, sempre que possível também, os nossos colaboradores estão recolhendo. E vamos então para a segunda exposição, intitulada Educação dos Sentimentos para a Convivência, nossa querida Eulália Bueno. Muito bem, seja bem-vinda, Eulália. Eulália é portuguesa, está no Brasil desde 1960, quando se estabeleceu em Santos. É casada, vou dizer, Eulália, é mãe, é avó. Ela ajudou, junto com outros amigos, a fundar o Lar Espírita Caminho do Cristo. E realiza palestras espíritas, tem livros publicados, livros que estão, inclusive, à venda, alguns deles aqui na livraria da USE, ainda tem alguns, e DVDs, inclusive, com palestras realizadas. Eulália, o microfone é seu. Boa noite. É com imensa alegria que nós participamos deste evento. Eventos que precisam ser multiplicados, tão bem citado aqui, para promover a união dos espíritas, para que saibamos por que estamos aqui, para que estamos aqui, e estar nesse local, onde reencontrei tantos amigos, até vizinhos de Santos. É tão bom agradecer ao Arthur a oportunidade de participar, rever o Otacílio, que a gente admira tanto, que é uma pessoa tão humilde, que trouxe um notebook só para fingir que não tem memória, para não humilhar a gente. Aí no final ele disse, não, deixa eu usar, né? Só um pouquinho. Afinal de contas eu disse que ia trazer, porque eu estava sem memória, eu fico imaginando, e quando ele está com memória? Como é que deve ser? Dizer boa noite aos nossos amigos que estão entrelaçados de alma e coração conosco
através da Rede Amigo Espírita, com José Aparecido, da Web Rádio Fraternidade, com o Rubens e a Divina, esses desbravadores das fronteiras, que resgatam almas aflitas em todos os rincões da terra, onde a gente nem pode imaginar, enxugando lágrimas, às vezes sendo a mão que se estende sobre o fantasma do suicídio, que tem ceifado tantas vidas e que às vezes, por uma palavra que eles transmitem corajosamente, porque os obstáculos têm sido muitos, tecnológicos, físicos, familiares. Então, a eles, toda a minha gratidão, e eu acho que a gratidão do mundo. Falar da educação dos sentimentos é falar de cada um de nós e da tarefa magna que nos traz repetidamente a reencarnação. Não posso deixar de citar aqui um dos livros que mais me causa impressão da obra espetacular de André Luiz, exatamente o 9º livro da coletânea A Vida no Mundo Espiritual, Ação e Reação, que frequentemente nós lemos porque o que está causando tanta distonia na Terra, tanta desarmonia familiar, é exatamente nós tentarmos ignorar. Porque quem sabe não pode negar que sabe, pode fingir que não sabe. Mas o único prejudicado de tal atitude somos nós mesmos. Porque quando fingimos, nós acabamos realmente esquecendo. E ao esquecer, nós atiramos ao léu a programação infinita que os amigos espirituais, devotados, perseverantes, fazem para a reencarnação de cada um de nós. E a narrativa desse livro, que se passa na Mansão Paz, dirigida por Druso, um espírito bravio, destemido, que ali trabalhava a própria regeneração, que tem como assistente Silas, e que recebem, vamos ver se melhora o eco, né? E que recebem para esse estágio, André Luiz e Hilário. E quando eles são apresentados a Silas, quando eles começam a acompanhar esse benfeitor, para compreender a amplitude da lei de causa e efeito, ou ação e reação, como bem coloca o título do livro, eles testemunham a chegada à Mansão Paz de um homem chamado Antônio Olímpio, que por conta de uma herança, simplesmente tomado pela chaga que conduz a humanidade, que é o egoísmo, e que está tão bem colocada na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, qual o meio de destruir o egoísmo? E os Espíritos respondem a Kardec
que o único meio de destruí-lo é nós aprendermos a viver focados nas leis de Deus e não nos valores materiais. Porque quando passamos a acreditar que somos apenas o corpo e que esta é a nossa única vida, então esses valores materiais ganham uma importância tão grande que nos fazem naturalmente esquecer o plano espiritual que se apresenta para nós. Então, Antônio Olímpio, por conta dessa herança, ele trama e realiza o assassinato de seus 2 irmãos, atirando-os a um lago, Clarindo e Leonel, e transferindo-os para o mundo espiritual, onde eles passam a agasalhar um sentimento de vingança, de ódio, que vai se transferindo, porque, obviamente, Antônio Olímpio retorna ao mundo espiritual, eles também assediam fortemente sua esposa, que acaba perdendo a vida no mesmo lago em que seus cunhados, e aí começa a se desenrolar uma trama envolvendo o seu próprio filho Luiz, que, se estendendo como móvel da vingança de Leonel e Clarindo, então sofre uma compressão psíquica muito forte, porque esses espíritos, enquanto vão, pasmem, fazer um curso numa entidade das trevas, um curso de vingadores. Então vejam, curso de vingadores, para aprender as técnicas sutis, mas infalíveis, que podem nos conduzir ao naufrágio dos objetivos maiores. E no momento em que eles são visitados por Silas, André Luiz e Hilário, eles demonstram pleno conhecimento dessas técnicas e apontam que não é tão difícil fazer isso conosco, porque é só prestar atenção no objetivo central, ou naquilo que damos mais importância na reencarnação. E é nesse ponto que nós paramos e perguntamos: qual é o nosso objetivo central da reencarnação? Será que todos os dias estamos verdadeiramente cientes de que não somos do mundo, não somos da terra? Estamos aqui para mais um estágio, para colocar em prática aquilo que largamente aprendemos no mundo espiritual, ou porque aceitamos a nossa ignorância, ou porque nos constrangemos a um sofrimento tão intenso. E esse livro narra com muita propriedade os limites fora daquela colônia, onde espíritos agrupados em interesses comuns se entregam a essa dor que parece não ter fim e que levam aos questionamentos maiores de André Luiz e Hilário, porque, como nós, eles acreditam que bastaria a vontade dos mentores maiores para resgatar todos aqueles. Então ele é levado a uma casa, a uma choupana pobre, que fica nos arredores da mansão Paz, onde se encontram 3 espíritos que precisam estar praticamente enjaulados, tamanha a sua revolta, tamanha a carga mental que carregam em si, de ódio, de não quererem aceitar as condições que nos são comuns, que é a vida no mundo espiritual. Então, quando nós vemos o trabalho incessante de Silas,
chega um momento em que ele, sutilmente abordando esses dois irmãos, que acompanhavam mais de perto, porque tinham acabado o curso, então acompanhavam mais de perto a situação em que Luiz se atirava, em que enquanto seu corpo físico descansava, o seu espírito admirava as notas, os valores que ele havia angariado e para os quais não tinha nenhum objetivo útil, senão se viciar os próprios sentidos, simplesmente em ter. E eles percebem o número de espíritos que foram conclamados a ali estar, porque tinham a afinidade moral, o interesse material, embora já desvinculados do corpo físico, e que fizeram todo o serviço de impressionar os sentidos de Luiz para que cada vez mais ele desejasse ter mais dinheiro. E o ambiente tão denso fez com que Silas lançasse mão da sua própria experiência na última reencarnação, quando ele nascera numa família abastada, em que seu pai era advogado, mas nunca exercera verdadeiramente a sua profissão, porque não necessitava de recursos amoedados. Então ele dedicou a sua vida ao estudo de obras raras, que era algo que ele gostava muito, e a alguns encontros sociais, enquanto sua esposa, dedicada à mãe, dedicada à esposa, mas também alguém que se entregava à prática da religião, preocupava-se imensamente com a condução do filho, temendo que ele chamasse a si o exemplo do pai. Inspira-o, sugere-lhe que faça medicina, porque entendia que a medicina por si só já indica àquela pessoa que a cursou que ela não pode ser apenas um diploma entregue a uma parede sem o exercício das suas funções, porque é de alta responsabilidade preservar a alma humana, ingressa no corpo biológico. Mas pouco tempo antes da formatura, sua mãe despede-se da vida física. Silas, que sempre apreciara os bens monetários que a sua família possuía, ao presenciar e tomar posse da sua parte da herança, imediatamente calcula o quanto ainda estava por receber e o que teria para viver à frente, gozar literalmente a vida, sem nenhum crivo de responsabilidade, de disciplina. E para tanto, ele chega a planejar, intervir numa relação que seu pai estabelecera com uma jovem que tinha mais ou menos a sua idade e que ele via como alguém que lhe abocanharia a herança, tirando-lhe então a condição de viver amplamente a sua juventude. Mas o casamento acontece. E a trama vai tão funda, por quê? Porque a falta da condução da vida dentro dos parâmetros da religião, da conduta moral, mas aplicar ao nosso dia a dia tudo aquilo que a gente aprende dentro da igreja, dentro da casa espírita, não importa a denominação religiosa que tenhamos, mas esse aprender a viver focados em valores maiores, que não esses que a vida nos apresenta, porque diante do espírito imortal, eles são tão pequenos, eles são ganchos que nos puxam para baixo, e a depressão está aí comprovando. Depressão, palavra que vem do latim deprimere, puxar para baixo.
E o que nos puxa são exatamente esses valores materiais muito aquém do nosso espírito, mas que ainda nos mantém aturdidos a uma ilusão constante, como Silas. Então ele planeja provocar uma situação de adultério, para que, de alguma forma, ele se liberasse daquela madrasta que, no entanto, tinha para com ele um sentimento amoroso, queria-lhe muito bem, tinha vontade de ajudá-lo, de conviver amorosamente, até que ele consegue o intento triste, fazendo com que seu pai e ela se detenham em aposentos diferentes, amealhem a culpa, a dor, a depressão, e de repente ela, cercada por tratamentos médicos, certa manhã, aparece morta depois de ingerir um complexo de medicamentos que se tornaram letais, e o que levou todos a acreditarem que, diante da culpa que sentia pelo adultério praticado, ela preferira desertar da vida. 2 meses depois, o seu marido, pai de Silas, em profunda dor que o seu filho sequer podia imaginar, percebendo que se abeirava o momento de partir, chama-o à sua cabeceira e confessa-lhe que ele envenenara a esposa. E aí Silas tem pela primeira vez a noção do ato que praticara, que tinha por objetivo apenas trazer-lhe a garantia da herança, e que de repente adentrara o crime de uma forma tão escusa, tão dolorosa, que sequer ele teve razão para viver a vida, para aproveitar os bens que agora lhe pertenciam, que o mundo não conhecia a trama obscura que ele planejara, mas sem conseguir ficar consigo mesmo, ele então começa uma longa viagem por vários países da Europa, acreditando que o tempo curaria essa ferida. Mas ao retornar, não consegue voltar ao lar. Então ele abriga-se, a princípio por alguns dias apenas, na casa de uma família amiga da sua. Esses dias se transformam em meses, ele começa a sofrer reflexos físicos, o que é estritamente natural. E certa noite, dirigindo-se à adega, onde havia um lugar reservado para medicamentos, ele que colocara num certo lugar um remédio para a dor de estômago, vai lá automaticamente, recolhe o vidro que havia sido transferido de lugar e por engano toma um vidro de arsênico, sendo colhido pela morte prematura, adentrando as sombras do mundo espiritual em terrível dor. E agora, passados 40 anos, ele apenas estagia na mansão Paz para recolher os tributos necessários a ter o visto carimbado para uma nova reencarnação. Nós citamos essa história porque são tão desvalorizados os elos familiares, onde estão todas as fontes seguras para o desenvolvimento dos sentimentos, que em nós ainda se confundem grandemente com os instintos. Cada membro da nossa família é um personagem de alta complexidade e importância no resgate de nós mesmos, das sombras em que mergulhamos há séculos, e onde nos debatemos pela imensa dificuldade de aceitarmos as nossas
falhas, os nossos equívocos, e sob a anestesia que a carne nos patrocina, não para que tenhamos a consciência amortizada, mas para que não apareçam diante de nós as lembranças cruéis do passado, que certamente iriam nos impedir de conviver, de resgatar sentimentos e conquistar tantos outros. E a gente adentra esse laboratório com um maquinário indispensável que Otacílio, aqui numa aula esplendorosa do livro 1 do Livro dos Espíritos, que nos deixou com gostinho de quero mais, tão claramente nos esclareceu de que o nosso cérebro é um exímio computador, né? Ele diz, a gente se encanta com os computadores, com os celulares, e esquece da preciosidade do instrumento que serviu à mente, que é do espírito, para decodificar todo esse aprendizado do mundo espiritual e nos trazer conforto de alma para usarmos esses recursos da melhor forma, a fim de ampliarmos as nossas condições espirituais. No entanto, nós nos tornamos escravos da tecnologia. Acreditamos que ela é muito mais do que nós. E não nos damos conta do quanto vimos adoecendo, às vezes gravemente, porque esquecemos do espírito que somos, esquecemos que estamos devidamente internados nesse complexo de trilhões de células, como senhores de uma galáxia infinita de estrelas materializadas nas nossas células corporais, e que vão nos conceder a ambiência que nada mais é do que o reflexo mais justo daquilo que somos. Então, quando olhamos para o nosso corpo, nós estamos vendo a nossa alma, as condições em que ela se encontra, e talvez tendo a grande oportunidade de dar uma guinada em nossa vida, de fazer novas escolhas, porque essa cena que aqui está, ou esse cenário que nos envolve, a partir do momento em que reencarnamos, ele nunca mais vai se repetir. Porque ao ingressarmos no conglomerado familiar, somos elos dessa fantástica engrenagem da reencarnação, mas muitos elos vão se desencaixar no transcorrer da existência. Alguns porque mudam a sua rota, fazem um retorno drástico e sofrido, e outros porque valorosamente, diante de todos os desafios, aproveitando os próprios defeitos, buscam um caminho de soerguimento, que não é fácil, porque a gente tem que reconhecer, aceitar e colocar em prática todo um trabalho minucioso, doloroso, extremamente difícil de vencermos a nós mesmos, que é o bom combate a que Paulo de Tarso se refere. Não é combater o outro, mas é analisar e combater ainda essa fileira de deficiências que trazemos agregados a nós. E aí nós lançamos mão de um livro de Jason de Camargo, que é Educação dos Sentimentos, da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E esse amigo, ele coloca de uma forma muito clara que a felicidade
deve fazer parte dos nossos objetivos de aperfeiçoamento. E por enquanto, não é isso que faz. A felicidade para nós é um bem-estar imediato. Como ele é imediato, ele tem um preço. Esse preço nos leva muitas vezes a desgastar a própria moral para adquirir aquele bem. E de repente, passado o momento do êxtase, da alegria, o bem, como tudo que é material, entra em deperecimento e a nossa felicidade também. Então ele diz que para conquistar a felicidade, como via de aperfeiçoamento, nós só temos 2 caminhos. E ele diz assim: um é antagônico às leis de Deus, vai estabelecer um intenso sofrimento e está adjetivado em alguns sentimentos que nós cultivamos sem muitas vezes nos darmos conta. Talvez aqui não tenha ninguém que o faça, né? Que é o ressentimento, a vingança, o orgulho, o egoísmo e a violência. Talvez digamos, não, eu não tenho problemas, graças a Deus, em relação a essas situações. Mas eu nunca vi vingança tão bem engendrada como as pequenas vinganças dos espíritas. Porque eles desejam ao outro a lei de ação e reação, imediata, sem saber que eles também se sujeitam a ela. Então nós fazemos amorosas vinganças para com o outro, nos amamos de uma forma um tanto quanto distorcida, e praticamos sim, cada um deles, a partir de nós mesmos, da forma como nós conduzimos o nosso corpo, como nós conduzimos os nossos dias, como nós assumimos as nossas responsabilidades, na família, fora dela, no campo profissional. Então, essa escolha, ela vai contrária à lei de Deus. Mas tem um outro caminho, que é o que segue as leis de Deus, e é o que nos faculta uma plenitude íntima, que independe das condições materiais que estão ao nosso redor, e que, no entanto, nos vão oferecer uma condição de felicidade duradoura, porque não está apoiada no que nos cerca, mas está apoiada naquilo que nós somos, independente do que está fora de nós, e que é o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão e a bondade, que foi fruto de uma pergunta dirigida a Otacílio. Teilhard de Chardin, um filósofo, teólogo, ele dizia assim que tudo que eleva converge. Tudo que eleva converge. Então, tudo que converge traz alegria, traz felicidade. Agora olhemos para nós. Os nossos ideais, os nossos interesses já atingiram esse patamar de convergir? Porque convergir é desejar a mesma coisa. Enquanto estivermos abrigados no egoísmo da individualidade, nós vamos querer sempre o melhor para nós. Foi o caso de Silas. E por conta dessa situação, nós nos fechamos em tal muralhas que acabamos por descuidar dos prejuízos que estamos causando à sociedade em que nos encontramos inseridos, para depois, a partir do momento do desenlace físico, nós não termos mais direito às escolhas que o campo material nos faculta, porque essas são ilusórias. Por exemplo, eu desejo sair do bairro onde eu moro. Moro num bairro humilde, numa casa simples, mas aquilo me constrange diante de certas pessoas que convivem comigo. Porque aqui o meu valor é o que eu posso mostrar que tenho. Eu ainda não aprendi esses valores que se desprendem
desses conceitos materiais. Então, por meios escusos ou por um grande débito, eu vou adquirir uma casa num bairro de luxo, acreditando que isso vai dizer aos outros quem eu sou. E pode fazer com que realmente os outros acreditem. Porque nós temos o hábito de olhar a roupa da pessoa, de olhar o carro da pessoa e achar que já sabemos quem ela é. Mas esses débitos materiais podem prescrever. Os morais não. Então, quando nós deixamos, pela imposição da morte, o veículo físico, nós somos constrangidos a deixar aquele cenário que criamos em torno da nossa vida. E para onde nós vamos no mundo espiritual? Para que tipo de cenário nós vamos no mundo espiritual? Então, o livro Ação e Reação, ele nos mostra os cenários mais dolorosos de espíritos que tiveram, na passagem da reencarnação, uma estrutura invejável para darem um grande passo, avançarem uma grande distância no patamar evolutivo e que, no entanto, se fixaram àquela ilusão. Nossos filhos estão chegando, nossos netos estão chegando e realmente olhamos para eles e vemos demonstrações de conhecimento que nós não temos. Perguntas habilmente formuladas. Eu ainda há pouco contava ao Arthur e à Flávia que eu tenho uma netinha de 6 anos e que desde pequena ela está na evangelização infanto-juvenil. Então, nos dias de tarefas, quando eu estou lá, né? Então nós passamos, eu e minha filha, a pegamos na escola, e normalmente eu vou dirigindo e a minha filha vai atrás, como a mãe, atendendo, né? Fazendo aquele banho natura de lencinhos, trocando, dando comida. Então ela me fez um questionamento. Vó, você hoje me deixa dar passe? Aí eu fiquei um pouco encabulada com a pergunta e eu disse: "Oh, meu amor, você vai ter que crescer um pouquinho mais, porque você ainda não alcança com as suas mãozinhas na cabeça das pessoas." E ela me responde: "Vó, passe não se dá com a mão, se dá com o coração." Aí, encabulada, eu lhe respondi mais ou menos como a pergunta da por que a laranja tem casca, né? Aí eu disse: "Não, eu sei." A gente é orgulhoso, né? "Eu sei, mas é que as pessoas que vão tomar passe, elas acham que tem que estar com a mão na cabeça delas. Vó, você deixa meu coração tão apertado quando você sai para viajar. O que você vai fazer? Palestra. Para quem você faz? Para pessoas. E você ainda não ensinou isso para elas?" Segundo constrangimento. Eu me recompus, como todo adulto farsante que somos, com muita habilidade. Chegamos à casa espírita, temos o hábito de chegar muito cedo. E aí ela me faz uma proposta: "Vó, eu hoje posso encher os copinhos da água fluídica?" "Pode, meu amor. Então você descola os copinhos, eu encho e ponho nas bandejas." "Tá bom." Ela foi lá, fizemos como combinado. Quando acaba, ela olha para mim, literalmente com pena de mim, põe a mão no bolso e olha e diz: "Vó, eu não entendo você." "Por quê, minha filha?" "Olha quantos passes eu dei." Eles, se nós nos conscientizarmos do processo educativo que é a vida, e os atendermos nas suas necessidades, e os incentivarmos no conhecimento que já trazem, não banalizarmos os valores da vida, eles vão fazer a diferença na Terra. Lembram da pergunta 917? A Terra só vai realmente evoluir quando não houver vestígios do egoísmo.
E nós ainda somos muito egoístas. Nós, os espíritas, com toda essa capacidade que a evangelização hoje nos traz de suportes pedagógicos, nós ainda valorizamos outras coisas para os nossos filhos e estamos deixando de lhes educar os sentimentos, para que eles compreendam desde pequenos os valores transitórios e os valores definitivos. Então nós dizemos, por exemplo, para eles: meu filho, eu tenho que trabalhar muito, porque se eu não trabalhar, você não vai ter a melhor escola, você não vai morar num bairro tão bom, você não vai para a Disney nas férias. Então nós estamos jogando para eles, às vezes, de forma inconsciente, de que a essência de tudo que devemos nos atirar são os valores da terra. São os valores da terra. E eles vêm com um HD, que é um cérebro novo, num equipamento novo. Sabem para quê? Nada foi transferido, nada foi copiado e colado. Porque esse momento da infância, que se estende aqui por uns 7 ou 8 anos, quando completamente formado o sistema biológico, né, o sistema sanguíneo, ele se expressa na moral do seu espírito no novo corpo que o abriga. Então nós precisamos atentar para o que lhes oferecemos e vamos criando automatismos novos. O que é automatismo? É o hábito, as coisas repetidas, frequentemente, e que passamos a fazer sem nos darmos conta, porque se abriga no nosso arcabouço instintivo, que foi essencial para a nossa sobrevivência. Porque vivemos uma época na Terra, na era primitiva, em que não nos sobrava escolha senão morrer ou matar. Mas hoje, nós estamos numa etapa da inteligência e que o diga as condições do nosso cérebro, que o digam os pesquisadores que se debruçam sobre essas pesquisas e que, não sendo espíritas, já nos afirmam de que no cérebro há um ponto correspondente à ligação da criatura com o Criador. Que Deus já tem uma representação biológica em nós. Como assim? Então foi na década de 90 que muitos pesquisadores ao redor do mundo, e eu vejo claramente o espiritismo aí demonstrado, porque alguns estavam nos Estados Unidos, outros estavam na Inglaterra. Então a universalidade dos ensinos dos espíritos não é só para o espiritismo, é para a vida, via de regra, até para quem não aceita que haja uma vida após a morte. Nós somos orquestrados, porque matriculados na mesma escola, estamos carentes das mesmas matérias, uns um pouquinho mais numas, outros noutras, mas de fato estamos entregues à mesma capacitação. Então, Dana Zohar, na Inglaterra, Michael Persinger, e Vilayanur Ramachandran, e outros que ainda hoje pesquisam, inclusive, a mediunidade, perceberam que nas criaturas dedicadas ao exercício da religiosidade. O que é isso? Não é ir ao centro, assistir evangelho e tomar passe. Não é ir à missa, confessar e comungar. Não é ir ao templo evangélico e participar dos louvores. Mas é trazer aqueles conceitos e atirá-los à nossa vida. Porque nós não somos almas divididas, nós somos uma alma. Então não tem a que vai à religião e depois a outra que vai para o mundo lá fora. Não tem. Isso são máscaras. Então nós nos mascaramos para entrar na casa espírita e depois retiramos essa fisionomia e vamos para o mundo matando um leão por dia, porque não conseguimos
encaixar o aprendizado na nossa vida cotidiana. E aí vamos nos separando, escolhendo o caminho do sofrimento, agindo contra as leis de Deus. Então eles descobriram que as pessoas que faziam tudo para serem melhores, para aplicarem esses conceitos à vida diária, já imaginaram? Tudo que a gente aprende dentro da casa espírita, nós colocarmos na nossa vida profissional, por exemplo. Então, isso é a experiência de um pastor americano. O que faria Jesus em meus passos? Então, um dono de um jornal, quando aceitou essa proposta, ele disse: nunca mais vou veicular no jornal notícias ruins, nem aceitar propaganda de qualquer coisa que vicie. Ninguém mais comprava espaço no jornal. Então, só se nós soubermos separar os valores materiais dos valores espirituais, é que vamos ter coragem para esse enfrentamento. Porque, obviamente, aquele jornal caiu de um patamar altíssimo. Aliás, eu pergunto, por que mesmo a gente compra jornal? Para saber notícia ruim. Para saber como é que anda o mundo, para saber como é que anda a economia. Se fosse lançado um jornal só de textos doutrinários, né? José Aparecido, Rubens, quantos acessam diariamente a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, e quantos acessam os jornais da televisão? E quanto mais sangrentos eles forem, mais audiência eles têm. Porque a nossa especulação ainda está muito vinculado à nossa tendência espiritual. Então, esses homens descobriram que essas pessoas que se entregavam, que se esforçavam para domar as suas más inclinações, que está colocado no capítulo 17 do Evangelho, elas apresentavam, mesmo muitas delas sendo diagnosticadas com tumores cerebrais, onde presume-se que o metabolismo seja intenso, elas apresentavam um outro metabolismo numa parte muito nobre do nosso cérebro, que é o neocórtex frontal, que é onde se abriga a espiritualidade, a reflexão, a meditação, quando nós estamos introspectivos, quando nós estamos atendendo o convite de Santo Agostinho, lá na pergunta 919, conhece-te a ti mesmo, já nos disse um sábio da antiguidade. Mas como é que a gente vai conseguir se conhecer a si mesmo, aceitar, encarar o que realmente nós somos? O que Santo Agostinho diz? Analisa todos os dias, minuciosamente, cada atitude, cada palavra. Assista-se como se você fosse o outro, que recebeu as suas atitudes, que ouviu as suas palavras. Como é que você se sente? Então, esse colocar-se no lugar do outro. E aí, quando nós fazemos isso, nós ativamos essa parte mais recente, mais nobre e conquistada, porque lá não tem cartucho no mundo espiritual. Então, ela foi conquistada por nós, pelo nosso conhecimento, pelo nosso avanço. Ela foi materializada na genética do nosso corpo, como um implemento a mais para nos fazer sentir, para nos fazer recordar o espírito imortal que somos, para ver se a gente abandona de vez essa coisa de se entregar cegamente aos valores materiais. E aí eles perceberam que aquelas pessoas tinham esse metabolismo diferenciado, num colorido que eles jamais haviam visto, e essas pessoas estavam se submetendo a um exame chamado PET scan. E aí eles se perguntaram, o que eles têm em comum? 10 anos, 20 anos de pesquisa, eles estão vinculados a seguir as leis de Deus, sob qualquer condição na terra, mesmo que a prejuízo próprio, sem levar vantagem, deixar a lei de Gerson do lado. E esse metabolismo tinha que receber um nome.
E sem saber um do outro, nem Dana Zohar, nem eles escolheram dar a esse lugar o nome de ponto de Deus. E Dana Zohar disse, o homem, fora de religião, gente, o homem já evoluiu tanto que angariou a capacidade de desenhar no próprio cérebro uma área em que entra em contato direto com a divindade. É que nós não estamos usando. E quando a gente não usa, a gente perde a intimidade. Quando eu tenho um computador exímio, quando eu tenho um celular altamente tecnológico e não sei usá-lo, do que ele me adianta? E por que eu não sei usá-lo? Porque o meu cotidiano é feito de valores materiais. Porque eu já conquistei a reencarnação. E aí eu acho que eu posso amanhã dizer, olha, era um turbilhão tão grande, era uma correnteza tão grande que eu não conseguia nadar contra. Mas e toda aquela estrutura que está tão bem colocada no Missionários da Luz, no capítulo 12, preparando experiências, quando André Luiz se queda diante de um modelo do corpo humano, com tantos detalhes, em que ele visita o Departamento de Planejamento Reencarnatório e vê as minúcias da arquitetura do mundo espiritual, da genética espiritual, fazendo uma correspondência entre cada célula, vamos nos reportar assim para mais fácil entendimento, do nosso campo perispiritual e sua correspondente no campo biológico. E se analisarmos, isso afasta qualquer possibilidade de injustiça. Porque nós somos, em todos os sentidos, inclusive no sentido biológico, herdeiros de nós mesmos. E se não estamos felizes com o que herdamos, só tem um conserto, que é corrigirmos-nos. Deve ser, eu digo deve ser, porque com certeza eu sei como é. Porque nós temos lembranças espontâneas do nosso passado. Isso é uma coisa muito forte, é que nós não nos damos conta. Então, eu tive uma regressão espontânea nessa reencarnação, num momento único, difícil da vida, que foi quando eu recebi um diagnóstico de câncer. E acessei um arquivo no século XIV, quando fui abandonada numa roda de convento, em Coimbra, e fui acolhida por braços majestosos de uma mulher ímpar que dirigia aquela organização, não na vida religiosa, porque fora casada, tivera filhos, mas ela a sustentava na ação da caridade, num paço real que foi construído anexo ao convento mosteiro de Santa Clara Velha, que era Isabel de Aragão. E aí me faz recordar hoje, quando a gente vem à casa espírita e fica, quando não tem o quadro, a gente fica tentando imaginar como é que são os mentores e dizendo, puxa, se eles estivessem aqui, com certeza eu teria força para fazer diferente. Mas não é a presença de quem está ao nosso lado, porque nós temos ícones da moral, da caridade, em todos os tempos da humanidade, são nossos contemporâneos. Nós convivemos com Chico Xavier, nós temos o exemplo de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de Francisco de Assis, e temos pessoas anônimas, às vezes muito próximas de nós, porque Jesus não manda só alguém que se destaque na multidão. Ele manda verdadeiros anjos anônimos para que nos incentivem de perto, para que nos chamem à razão, para esses valores que nós esquecemos de cultivar. Então, esses espíritos nos legam conhecimentos e quando eu tive essa oportunidade, simplesmente com todo o aprendizado, com todo o exemplo,
foi talvez das reencarnações em que eu mais me equivoquei. E ao contrário do que a gente pensa, espírita então é PhD, né? Ah, isso aqui é muito forte para mim. Principalmente quando a gente convida o espírita para fazer parte efetiva de uma tarefa na casa, né? Não, quem me dera fazer palestra, quem sabe daqui a 2 ou 3 reencarnações. Ah, entrar para a tarefa mediúnica, para a assistência social, nossa. Dirigir um grupo de estudo, não, nem pensar. Eu não tenho tanto quinhão espiritual para isso. Não, a gente não é convidado porque tem. A gente é convidado porque está decidido a conquistar. No esforço de cada dia, na dificuldade de cada dia. E aí a gente delega para as outras reencarnações. Pois eu tive 6 depois daquela situação. E eu pelejei tanto nessas vidas posteriores, e no entanto não fui capaz de zerar a energia que escoava daquela vida. E que foi exatamente a que deu origem ao câncer nessa existência. Então foi a forma de colocarem diante de mim e dizerem assim, olha, sabe aquilo que você vem adiando para a próxima, e para a próxima, para a próxima? Então agora está desafiando o físico, está desafiando a sua vida material. Vai tratar ou não? Aí a gente trata. Porque a gente olha e começa a ter valores diferentes. Aquele afeto que não atende muito bem às nossas expectativas e que a gente procura até de certa forma isolar ou se afastar dele, tem outro valor aos seus olhos. Porque aí você olha e diz, e quando essa existência acabar? Que ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Quando nós olharmos, ela já foi. E nós vamos imediatamente nos aproximar dos nossos afetos outra vez? Nós vamos revê-los no mundo espiritual? Ou as escolhas que vimos fazendo vão nos segregar a um ambiente de sofrimento? E embora eles possam até vir nos visitar, como é o caso da mãe de André Luiz, como é o caso da mãe de Silas, que já tinha avançado, não vamos ter mais aquele tipo de convivência, e talvez a forma como vimos conduzindo a vida esteja nos empurrando de encontro a experiências totalmente diferenciadas para frente, que não mais combinem com as pessoas que estão agora conosco, inclusive com aqueles afetos muito queridos, como essa minha neta. Não quero me desprender dela nunca mais. Estou aprendendo a dar passe com ela, de verdade. Mas eu estou fazendo por merecer? Eu vou poder resgatar esse laço depois do desencarne? Para onde eu estou indo? Quantos de nós que aqui estamos, talvez estejamos com a reencarnação assegurada pelo empenho dos amigos lá na Mansão Paz? Porque aqueles espíritos que estão em momentos dolorosos de recuperar-se ou viver as consequências de algo que fizemos lá atrás, e pelas consequências que nós estamos vendo e estamos todos passando juntos, eu acho que todos nós viemos de lá, da Mansão Paz. Estamos vivendo momentos ímpares, em que muitas criaturas estão negando a chance dolorosa de desenvolvermos a resignação, de fazermos o bolo da existência com os ingredientes que temos e podemos descobrir uma nova receita, fazer algo que nos surpreenda, ao invés de ficarmos nos queixando, procurando culpados, dirigindo as nossas responsabilidades para outras pessoas, porque é tão fácil eu dizer, se eu tivesse uma outra família, se eu vivesse num outro país, se eu tivesse um outro emprego, minha vida seria totalmente diferente. Ela é o reflexo do que nós somos.
e não de quem está ao nosso redor. Nós éramos a peça que faltava naquela engrenagem para que ela trabalhasse. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós olhamos o cenário mundial e ele está difícil. Mas espera lá, quem é mesmo Jesus? É um espírito puro. É um espírito infalível. Infalível. E ele nos concedeu agora a oportunidade de reencarnar. Se nós estamos vivendo na Terra um dos momentos mais delicados de toda a sua história, nós estamos tendo a honra de testemunhar. E mais, a honra de contribuir. Está agora em nossas mãos a possibilidade de fazer o caminho contrário e escolher a plenitude do amor. Quando foi colocado no livro dos Espíritas, Espíritas, amai-vos, instruí-vos, o amor, como a mãe de todas as virtudes, abriu esse capítulo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos digladiando, nós estamos divergindo. O que diverge, atira para baixo. Lembram? O que eleva é o que converge. Então, quando nós começarmos a olhar o nosso próximo e a desejar para ele aquilo que queremos para nós, aí sim. Aí nós estamos fazendo valer a reencarnação. Aí nós estamos realmente seguindo o que aquele discípulo de um grande mestre, de um conceito religioso diferenciado, teve a oportunidade de vivenciar naquele dia ímpar da sua vida, em que, saindo do mosteiro, dirigiram-se para os seus afazeres, era incrustado na montanha, mas ao final do dia, quando retornavam, eles foram surpreendidos por uma nevasca muito forte, um frio muito intenso, e havia um trecho da estrada que era quase à beira de um penhasco, e de repente ouviram gemidos, e o discípulo parou o mestre e disse: mestre, tem alguém pedindo ajuda, tem alguém gemendo. Ele já fez a sua escolha, como se a gente caísse porque desejasse, e nós não podemos parar. Mas mestre, o Senhor não disse que nós estamos aqui para servir uns aos outros só quando temos o mesmo objetivo. Então, Deus só vai ajudar quem estiver indo a favor das suas leis. E aí o discípulo contraria o mestre e diz: então o senhor vai, eu vou ajudar. E ele toma do manto, desce, encontra o homem com as duas pernas quebradas, ata-o às próprias costas e começa o empreendimento da chegada. Cai muitas vezes, e quando já avista as luzes do mosteiro, já sem forças para prosseguir, ele tropeça em algo e cai na neve fofa, para descobrir que o obstáculo que o fizera cair era o corpo enregelado do seu mestre. E aí, nesse momento, ele percebeu que não era um peso que carregava as costas, era um fardo precioso, porque ele tinha não apenas motivo para chegar, mas trocara o calor dos corpos, e ambos sobreviveram. E lá na frente, quando ele virou mestre, quando os discípulos chegavam e diziam: mestre, o que é que eu posso fazer na vida para ser feliz? Escolha sempre um fardo para carregar. E o fardo desse momento é o desafio a educar-nos como almas que somos, a amar-nos como irmãos que somos, e a desafiarmos todos os valores fúteis do momento, porque o amor não tem preço, mas amar é um preço que pagamos para sermos felizes e seguirmos Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Muito bem, eu tenho um aviso antes de passar a palavra ao Alex e ao Lália. Gostaria que vocês verificassem na pasta que receberam, há um formulário. Nós esperamos que vocês nos respondam as perguntas que lá estão, para nos ajudarem a melhorar a organização do nosso evento. Há naquela mesa, lá na recepção, uma caixa, né, uma urna, para vocês depositarem essas avaliações. Talvez algumas respostas vocês só consigam dar amanhã, mas é só para não se esquecerem dessa avaliação, ok? E agora, nós passamos, então, a palavra, sob a coordenação do Alex, a nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, a primeira questão. Como podemos auxiliar aqueles que convivem muito próximos de nós, porém não acreditam em uma vida espiritual? São muito apegados à vida material. Nosso exemplo, com nossa vivência, é um caminho? O exemplo é o caminho. Porque alguém já descobriu uma frase escrita por Jesus? Nunca. Porque ele não se preocupou em dar a teoria. Ele nos ofereceu a maior prática, que é a do exemplo. Então, é óbvio que nós somos espíritos em desafios diferenciados, mas que fomos colocados na condição familiar exatamente de forma a nos ajudarmos uns aos outros através do próprio exemplo. E não é nada fácil. Eulália, como você analisa o cenário atual das famílias brasileiras que estão se separando, brigando por motivos políticos? Então, se nós partirmos do princípio de que numa escola em que estamos sob a direção de Jesus, que é um espírito infalível, ele, obviamente, organizou as famílias da melhor maneira possível para a nossa recuperação. Agora, me chama muito a atenção o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, no capítulo 2, em que ela diz que, mesmo tendo um planejamento espiritual antes da entrada da reencarnação para a constituição familiar, quando nós, por imprevidência, adentramos ao sexo desregrado, não cultivamos os sentimentos, e isso gera um comprometimento, por exemplo, um filho de uma aventura, todo o planejamento é postergado para que nós agora assumamos a responsabilidade primeira, mesmo que seja fruto da imprevidência. Então, quando nós vemos os casamentos desfeitos, não é em si um casamento que está se desfazendo, mas é um planejamento reencarnatório que está sendo adiado. Está sendo adiado. Ah, mas eu então vou ter que vir na próxima reencarnação. A gente nem pensa no cônjuge, o homem principalmente pensa, com a mesma sogra? Não necessariamente. Pode ser até que com a separação, o seu cônjuge avance, e isso é um caso que está no livro Ação e Reação. E aí o que fica para trás, ele vai se encaixar numa nova reencarnação com peças que ponham à prova exatamente as dificuldades que ele tem. Então, como dizia o Chico, aproveita o máximo que podes enquanto estás a caminho. E Jesus disse, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Então, ninguém disse que nós íamos casar com o nosso anjo de guarda. Claro que não. Mas são espíritos que precisam um do outro para limar as arestas das próprias dificuldades. Não é fácil, mas é bom. Como reconhecer o limite entre o auto-amor holocentrado e o amor próprio egoísta dentro de nós?
É simples. O amor próprio egoísta só faz coisas para nós mesmos. Porque ele é uma idolatria a si mesmo. Então, o auto-amor é aquele que vê em primeiro lugar o outro, é aquele que faz para todo um contexto que possa atingir e é feliz por consequência da felicidade dos outros. É fácil, é difícil. Com frequência nos perguntamos como contribuir com a obra divina. Porque ainda esperamos grandes tarefas, mas não somos capazes de enxergar o que realmente nos cabe fazer. Eu acho que a maior tarefa de verdadeiro missionário é domar as nossas más inclinações. Essa seria a maior obra, é o maior desafio e o maior contributo para a regeneração da terra. Eu me lembro de uma história que eu ouvi logo no início da minha juventude, de um palestrante que disse assim, que existia um pai muito preocupado com os negócios da família, para manter a estabilidade da família, e um dia ele teve que marcar uma reunião na própria casa, e de repente ele tirou do convívio familiar aqueles poucos momentos. Então, seu filho pequeno, a todo instante, abria a porta e interrompia a reunião. Abria a porta e interrompia a reunião. E o que ele fez? Ele abriu uma revista e partiu um mapa mundi, como se fosse um quebra-cabeça, recortou o máximo que pôde, entregou para aquela criança de 4, 5 anos e disse, olha, enquanto o papai faz a reunião, você tem uma tarefa, você vai lá e monta o mapa mundi. Mas deu 10 minutos, o menino voltou, com tudo pronto. Aí o pai olhou e disse, mas como é que você fez isso? Aí ele virou a folha colada e disse, fácil, papai. Do outro lado tinha um homem. Eu consertei o homem. Logo, ele consertou o mundo. Querem tarefa maior do que essa? Então, a gente quer ser o instrutor das grandes obras, quando a maior delas somos nós mesmos. Qual a responsabilidade que carregamos quando deixamos a família de pai e mãe e irmãos para termos nova família e sermos pais e os próprios filhos? É um processo natural, não é? Você deixa materialmente o mesmo espaço e vai constituir a sua família. É um processo natural ao qual ainda estamos atrelados na Terra, porque depende dos nossos corpos a origem de outros corpos. Mas não deixar o conceito de família. Então, nós simplesmente ampliamos os laços familiares, porque devemos respeito, gratidão aos nossos pais. Nunca acaba o aprendizado, seja de pais para filhos ou de filhos para pais. Porque nós ainda temos aquele hábito de achar que, sendo os mais velhos, somos os que mais sabemos. Então, quando eu contei a história do passe da minha neta, vocês veem que às vezes os mais novos são os que mais sabem. Então, essa troca de experiência, essa troca de vivência, porque o tempo que foi oferecido para a nossa reencarnação foi planejado para limar aquelas arestas. Então, quanto mais nós pudermos conviver, nos afeiçoar com o grupo familiar, mais facilmente a gente vence as dificuldades. Nós temos uma pergunta, foi difícil a gente decifrar, mas é mais ou menos assim. Já tive 3 vezes a oportunidade de não estar aqui. E quero entender. Por que minha família não vê a minha mudança espiritual? Mais ou menos assim. Eu entendo essas 3 vezes como tentativa de suicídio. Também pensei isso. Eu não sei se nós estamos interpretando corretamente, mas para quem fez a pergunta, eu fico à disposição para uma conversa, né? Porque a partir de agora eu vou estar aqui
trabalhando aí junto de vocês. Então, quem precisar conversar, eu acho que esse é o maior trabalho que a gente pode fazer. Mas eu penso assim, se você tentou 3 vezes e graças a Deus elas foram frustradas, você já imaginou quantos espíritos investiram para que você permanecesse na Terra? Se nós ficarmos esperando para crescermos o reconhecimento dos outros, talvez realmente a gente só queira deixar a vida. Então, nós precisamos reconhecermos a nós mesmos, as nossas fragilidades, mas nos apegarmos àquilo que já somos fortes para alavancar a parte que ainda está um tanto quanto debilitada. Outro dia eu tive a atenção chamada por um espírito que compareceu à nossa reunião mediúnica e disse mais ou menos assim, eu não sei por que vocês ficam covardemente se escondendo atrás desses espíritos aí que vocês chamam mentores. Porque toda vez que vocês vão orar para eles, ou vão orar para Jesus, vocês dizem assim, Senhor, eu tão pequeno, tão necessitado e incapaz, vocês ainda não entenderam que foram convocados a fazer a parte de vocês? Não importa em que lugar do caminho vocês estejam, a parte que vocês têm a fazer é indispensável. É por isso que eu decidi ser bom, e para ser bom, eu não posso seguir o exemplo de vocês. Vejam só. Então, nós não podemos ficar nos escondendo atrás das nossas deficiências, porque nós já temos conquistas tão grandes, e a comprovação científica delas é a parte da nossa genética que nós já conseguimos desenhar. Essa conexão direta com Deus é a maior prova de que nós vamos muitas vezes precisar consultar a própria consciência e ter essa conversa íntima entre nós e Deus, porque não podemos ficar esperando nada dos outros, nada. Nós temos sim que nos oferecer para os outros, até que todos despertemos para reconhecer que ninguém caminha sozinho, que não precisamos de elogios, que só precisamos de companhia. Então, ter alguém ao nosso lado é a melhor coisa do mundo, não importa quem essa pessoa seja. Nosso tempo encerrou. Nós agradecemos a Eulália, que fez a exposição, a educação dos sentimentos para a convivência. E eu passo para a Neuzeli dar prosseguimento. Obrigada, Alex. Obrigada, Eulália. Bem, queridos, nós já estamos na parte de encerramento. Eu vou pedir atenção para os últimos avisos, então. Amanhã nós reiniciamos, o horário de reinício é às 8, mas nós estaremos aqui às 7h30 da manhã. Então, pretendemos cumprir novamente, né, o horário para ser bom para todo mundo, né? Lembremos-nos de trazer os nossos crachás, essa pasta, né, com a caneta, o papel para fazer as perguntas, e esse formulário do qual eu falei, que é muito importante, que a opinião de vocês vai nos ajudar para as próximas edições. Depois da leitura do poema que nós vamos ter e da prece final, os pais vão encontrar os filhos lá no saguão da entrada, tá? Então eu convido agora para a leitura do poema Semeador, de Cruz e Souza, ditado para Chico Xavier, no livro Vereda de Luz, capítulo 18, Flávia Contartese. Vereda de Luz, capítulo 18. Semeador. Recordando Allan Kardec. Semeador entre os grandes semeadores, tua lição
teu cântico, teu grito, ressoam para sempre no infinito, renovando caminhos redentores. Abençoado sejas onde fores, argonauta da crença, sê bendito pela paz que trouxeste ao mundo aflito, redimindo misérias e amargores. Não foi vão teu suor, preso à charrua, a divina herdade continua, trazendo o céu para os terrestres ninhos. Missionário do amor do Mestre eleito, desçam glórias supremas no teu peito, fuljam bênçãos de sol nos teus caminhos. E para a prece final, convido o Marco de Luca. Bom, vamos todos tentar elevar os nossos pensamentos nesse momento de gratidão, pedindo a nosso Pai, a toda a espiritualidade que nos acompanha, a espiritualidade presente, que nos ajuda a organizar e a promover um evento como este. Que neste momento nós recebamos as graças de estarmos juntos mais uma vez, de estarmos juntos pela primeira vez, mas nos reunirmos é o principal motivo de fazermos nos presentes aqui, porque uma confraternização como essa tem o principal objetivo de promover a intenção de nos amarmos, de estimularmos esse sentimento de fraternidade entre cada um de nós, que nós cada vez mais saibamos fazer com que isso esteja presente em cada momento da nossa vida, através da instrução que também recebemos hoje aqui, que nós possamos somar e cada vez mais aumentarmos a nossa capacidade, então, intelectual e de sentimento. Que assim seja. Então, bom retorno a todos e até amanhã. Então, queridos irmãos, que lindo, né? Foi um dia, assim, muito especial, né? Com todas essas palestras do Otacílio, da nossa querida irmã Eulália Bueno, quanto aprendizado para todos nós. E é sempre um grande prazer a gente estar aqui fazendo este trabalho com muito amor, com muito carinho para você que nos ouve aí do outro lado, pela Web Rádio Fraternidade. Continue conosco, né? Amanhã, cedinho, estaremos aqui para continuarmos a transmissão do CONES 2019, Ética Espírita e Atualidade, para que você possa estar conosco, convidar aí os seus amigos, né, também para ouvir a Rádio Fraternidade. Um grande abraço a todos, que Jesus possa envolver a todos os nossos queridos irmãos que acompanharam esse momento tão especial para todos vocês. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus quiser.